comissão mista que analisa a medida provisória 595 de 2012, a MP dos Portos, aprovou no último dia 21 um projeto apresentado pelo relator senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, promovendo mais de 10 alterações na proposta original. Aprovada no Senado, o texto seguirá agora para análise do plenário da Câmara. Para debater o tema, convidamos os deputados Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e Jorge Bittar, do PT do Rio de Janeiro. Eu sou Tarcísio Holanda e começa agora pela TV e Rádio Câmara o programa Brasil em Debate. Deputado Arnaldo Jardim, como é que o senhor vê essa MP dos Portos? Como é que o senhor a avalia? Primeiro, eu quero destacar, Tarcísio, que nós tivemos na comissão mista que analisou a matéria um processo muito intenso de conversas. Nós ouvimos primeiro os operadores, aquelas pessoas que fazem o dia a dia, as empresas de embarque, as empresas de transporte atinentes à questão do porto, da sua operação. Nós ouvimos também os membros do governo que apresentam a sua visão do ponto de vista de logística. Ouvimos também diferentes governadores que têm uma experiência de gestão descentralizada dos portos. E ouvimos também os trabalhadores envolvidos. E, finalmente, ouvimos uma série de entidades da indústria, da agricultura, da sociedade de uma forma geral, que precisam dos portos. Os portos são o nosso olhar para o mundo, para exportação, para importação, e um porto funcionando bem significa competitividade para o país do ponto de vista internacional. A medida dos portos traz uma profunda alteração. Ela basicamente institui os portos privados operados dentro de um conjunto de terminais privados. E isso é uma modificação muito grande em relação ao modelo atual que nós temos. Que modelo que nós temos? Nós não temos o modelo anterior que o Brasil teve durante muito tempo. A partir de 93, nós tivemos uma lei, a 8.630, à época do governo Fernando Henrique, que promoveu uma modificação importante nos portos. Basicamente, essa modificação foi ter portos públicos, como nós temos, Santos, Paranaguá, eu menciono esses dois porque são os de maior volume, mas que passaram a ter terminais privados dentro da sua gestão. E se fez modificações importantes também no regime de trabalho, no regime laboral, tá certo? Que havia um questionamento muito grande e se criou, então, um outro procedimento e se criaram os chamados órgãos, órgãos gestores de mão de obra, que passaram a dar uma outra celeridade à questão do trabalho dentro dos portos. E, finalmente, constituíram também os CAPs, que é o Conselho de Autoridade Portuária, que era uma forma do poder público, junto com esses novos agentes privados, junto com os operadores dos portos ou aqueles interessados, começaram a constituir fazendo um plano estratégico dos portos. Então, nós tínhamos um modelo anterior, nós tivemos um outro modelo que foi praticado agora, nesse período recente de 20 anos, e nós temos esse novo modelo proposto. Eu estou me estendendo um pouco mais, mas só para apresentar a ideia e entrar em alguns pontos polêmicos que ficaram aí mais questionados na comissão. O deputado Jorge Bittar participou ativamente da comissão, esteve lá muito presente nisso. Primeiro, um conjunto de discussões nós fizemos sobre a questão dos trabalhadores. Porque no regime novo, que vem com a medida provisória, nesses portos privados, os trabalhadores serão regidos pela CLT, de contratação. E nesses portos que funcionam anteriormente, os portos públicos com terminais privados, o regime é o chamado OGMO. Então, uma discussão que houve é como fazer com que esse regime se aproximasse, para você não ter tratamentos muito desiguais nesses portos. Uma outra questão polêmica e que demorou também para a gente discutir bastante na comissão é de que forma conviveriam o sistema que tem desses terminais privados, que são concessões, que tem um conjunto de regras, foi feita uma licitação, se recebeu uma concessão, ela tem uma regra de prorrogação, com os outros que esses terminais privados vão ser autorizados. É um outro regime. O privado manifesta interesse e o governo autoriza ele organizar um porto ou constituir um terminal. De que forma esse regime poderia conviver? Então, foi em torno disso
que a comissão se debruçou muito, né, Jorge? Exatamente. Deputado Jorge Bittar, o senhor acha melhor, mais conveniente aos interesses da sociedade brasileira, uma administração portuária do Estado ou do setor privado? Olha, Ou mista? exatamente. Eu acho que a melhor relação é a relação de parceria entre o público e o privado. O público trabalhando o planejamento, trabalhando a grande gestão nacional dos portos integrados De longo prazo, ao todo o sistema de logística do país, porque os portos não podem operar separadamente, né? Eles estão ligados a toda uma visão de logística para exportações ou logística para cabotagem, navegação de cargas, digamos, internas ao país. O deputado Arnaldo Jardim, com a competência que lhe é peculiar, com muita clareza e de forma muito didática, pôde esclarecer ao telespectador, aquele que nos ouve, qual a natureza desse projeto, né? E quais são as alterações que estão em desenvolvimento a partir de todo o debate, que foi democrático. Aliás, eu acho que a comissão deu assim, um exemplo de como se trabalhar com espírito democrático, ouvindo a todos, com competência e com celeridade, já que os problemas de infraestrutura são urgentes em nosso país. E produzimos, acho que, um relatório de qualidade muito boa. Esta medida provisória, ao permitir a instalação de terminais privados, terminais para operar com qualquer tipo de carga. Essa é a diferença em relação... Já existiam terminais privados isolados no país, mas os terminais privados só podiam operar carga própria, né? Ou seja, uma indústria que estabelece um terminal para exportar seus próprios produtos. Por exemplo, eles não poderiam exportar cargas de terceiros. A partir de agora, os terminais privados podem operar com qualquer tipo de carga. Já os operadores dos portos organizados ou portos públicos reclamaram que, como eles são concessionários, pagaram outorgas para ter o direito de se instalar nos portos públicos, e eles entenderam que, num primeiro momento, poderia haver uma certa assimetria, uma certa desigualdade de competição entre os portos privados, que não pagam nada, etc., que não têm certas obrigações, e os portos organizados, os concessionários de portos públicos organizados. E aí eu acho que a comissão foi muito sábia em permitir que se renove os contratos de concessão desses operadores dos portos públicos por igual período, ou seja, as concessões são por 25 anos, poder-se-á renovar essas concessões por mais 25 anos, desde que eles assumam também compromissos de investir na modernização dos portos. Interessante também notar que o governo estabeleceu como obrigação para as novas concessões, para as novas licitações, os critérios de eficiência na operação portuária e menor tarifa. A ideia é que os portos brasileiros tornem a operação de logística brasileira cada vez mais competitiva, visando fazer com que o Brasil ocupe um lugar de destaque no comércio internacional. Deputado Arnaldo Jardim, o senhor sabe que o sistema portuário brasileiro é muito complicado, muito congestionado. E esse congestionamento nasce também, muitas vezes, das ligações rodoviárias. O acesso aos portos é muito difícil. Essa é uma realidade no Brasil. O sistema rodoviário nacional está precisando de uma atualização. Nós não temos também ferrovia, como tem a Europa. A Europa é toda cortada de estradas de ferro. E o sistema ferroviário é um transporte muito mais barato, o que baixaria os preços dos produtos, aumentaria a competitividade do país lá fora. O senhor não acha? Você levantou coisas muito interessantes. Tem a ver com aquilo que o deputado Bittar disse, quer dizer, integrados dentro de uma logística, os portos, né? No conceito e no debate, para a gente não fugir da medida provisória 595, há toda uma definição ali que se faz do entorno dos portos. E nós acabamos até aprimorando isso agora no relatório, para considerar que a área do porto deve ser mantida integral,
para não permitir que ela seja fatiada, e dentro de um plano de logística. Deixa eu contar um caso que eu tive muito envolvido, Tarcísio. Eu lá sou deputado por São Paulo e eu tenho uma vinculação muito grande com o setor de etanol e, consequentemente, com o setor de açúcar. E nós conseguimos, eu estou dizendo porque eu participei, alguns ajustes legislativos foram necessários e nós viabilizamos também, do ponto de vista de relacionamento político ali em São Paulo, e nós conseguimos fazer com que uma empresa, vou até mencionar porque merece ser dito, a Cosan, que é a maior produtora de açúcar individual, ela fizesse um contrato com a ALL, que é uma operadora de ferrovia, tá certo? Com isso, ela conseguiu fazer uma ampliação da capacidade ferroviária, colocou mais vagões. Conclusão, para resumir, para não entrar no detalhe, tá certo? Esse processo fez com que a carga de açúcar para o terminal de Santos pudesse ser crescentemente, tá certo? Transportada por ferrovia. Trocando em miúdos ainda mais, isso significou retirar 100 carretas dia que passavam pela cidade de São Paulo, transportando carretas de alta capacidade, aquelas agravando o congestionamento do trânsito, que saíam do interior de São Paulo, passavam por dentro de São Paulo, da cidade de São Paulo, para chegar ao Porto de Santos. Então, 100 carretas dia foram retiradas a partir desse processo de ampliação dessa logística integrada. Eu só gostaria nós vamos fazer um pequeno intervalo. Isso. O Brasil em Debate volta já. O Brasil em Debate está de volta. Hoje estamos debatendo a nova lei dos portos. Nós recebemos os deputados Arnaldo Jardim, do PS de São Paulo, e Jorge Bittar, do PT do Rio de Janeiro. Deputado Jorge Bittar, o senhor queria fazer uma observação? Eu queria chamar a atenção de todos que a geografia econômica do Brasil está se alterando profundamente para melhor. Nós temos uma distribuição das atividades econômicas no território brasileiro muito melhor qualificada, digamos mais assim. Equilibrada. Nós tínhamos a indústria toda concentrada em São Paulo, mesmo a agricultura de alta performance era São Paulo, Paraná, ou seja, sudeste e sul do país. Hoje nós temos o agronegócios já instalado na região centro-oeste, migrando para a região norte do país também, pegando já o cerrado do Piauí, do Maranhão, enfim, o que significa que não faz sentido eu produzir soja lá no norte do país, querer exportar essa soja pelo Porto de Santos, ou pelo Porto do Rio de Janeiro ou de Vitória. É preciso que haja portos a uma distância menor e, portanto, ferrovias e hidrovias ou rodovias também adequadas a esta nova distribuição. Nós temos, por exemplo, aqui próximo o de Brasília... O ex-deputado Delfim Neto, desculpa a interrupção, costuma dizer que o Brasil é o único país do mundo que, além dos 100 milhões de hectares em produção, dispõe de uma reserva estratégica de 130 milhões de hectares. É isso, é fantástico. É verdadeiramente fantástico. Mas, além do agronegócio, nós temos aqui muito perto de Brasília, onde estamos agora, nós temos já a indústria farmacêutica no centro-oeste, indústria automobilística, e tudo isso pressupõe capacidade de logística, tanto para o deslocamento interno no país, quanto para exportações ou importações de insumos também para abastecer. Então, nós temos que investir pesadamente na infraestrutura de logística do país. E os portos, na sua distribuição, na sua melhor distribuição por toda essa enorme costa brasileira, são fundamentais para garantir a permanência da competitividade da economia brasileira diante desse cenário mundial cada vez mais desafiador, né? Deputado Arnaldo Jardim. Você fez um desafio... Ah, não, é para mim falar, não? Você ia fazer uma pergunta? Claro. Tá. Você fez um desafio ali para a gente pensar um pouco do modelo. Eu, nesse debate todo nós tivemos na comissão, que esses debates tiveram essas características que mencionou o deputado Bittar, eu me convenci de algumas coisas. Primeiro, que o regime mais adequado são portos públicos com operação de terminais privados. Eu defendo isso, que é o modelo da 8.630.
O sistema vem- misto, né? O que vem agora nessa medida provisória, que são os terminais privados e portos privados, tá certo? Eu acho que devem ser complementares É isso. e deve ser exceção. A estrutura tem que ser mantida. Se você O me que nós permitir, precisamos, Arnaldo, tem que fazer é uma estratégia de fortalecimento É. desse porto privado. E eu estou dizendo até porque é um ponto de convergência entre nós. Entre nós, Porque com certeza. nós avançamos na comissão, e aí eu quero até dialogar com você, Jorge, sobre isso. Nós avançamos na comissão, conseguimos fazer algumas alterações Isso. e isso irá a plenário. Claro. Até é muito oportuno esse nosso programa. Porque agora nós temos essa semana, a semana que vem, isso deverá ser votado dia 7 ou 8 de maio. Isso. Tá certo? É o que está previsto e provavelmente ocorrerá. Porque o prazo limite dessa MP é dia 16 de maio. Tem que ir para o Senado ainda. Tem para o Senado. Tá certo? Já 16 de Estamos com prazos Então, extremamente nós temos que votar dia 7 exíguos. ou 8 de maio. exíguo. Eu, no plenário, Jorge, vou trabalhar muito Ah. para que o que foi decidido na comissão seja mantido no Isso, plenário. perfeito, perfeito. Porque eu ouço notícia Terá de minha... Do que eu notícias que o governo quer tirar um ou outro ponto. eu tudo estou de mais. Então, acordo. eu acho que nós deveríamos trabalhar nisso. Vamos eu não vamos trabalhar nessa direção, É. com absoluta certeza. Eu até, indo ao encontro da sua visão acerca dos portos brasileiros, eu entendo também que os portos públicos são os mais relevantes do país, né? Veja o papel do Porto de Santos, do Porto de Vitória, do Porto do Rio de Janeiro, Paranaguá e tantos outros portos importantes. São todos portos públicos com operadores privados trabalhando sob o regime de concessão pública. E esses portos têm uma certa capacidade. Hoje, no mundo, a escala de operação portuária faz a diferença, né? E justamente o grande volume de containers, por exemplo, hoje a maior parte do transporte de cargas marítimas é através de containers, que são os containers, efetivamente, com máquinas automatizadas de grande capacidade de embarque e desembarque de containers em navios. Isso pressupõe operadores com capacidade econômica grande, com possibilidade de investir para que esses portos se tornem cada vez mais eficientes e que tenham desempenho, performance semelhante a um porto de Antuérpia, Roterdã, o porto de Barcelona, Hamburgo, ou seja, os grandes e eficientes portos do mundo, de tal maneira que nós possamos trabalhar. Então, trabalhar dessa forma é importante. Já os portos privados vão cumprir um papel complementar para o agronegócios, para um determinado terminal de uma indústria que está localizada numa área específica do país, e ele poderá também combinar a sua carga própria com outras cargas localizadas no seu entorno. A ideia do porto indústria, você tem um porto e na área retroportuária você tem áreas de montagem, indústrias ali instaladas que possam permitir o E o desenvolvimento Brasil de uma região. dispõe de superportos. Não só Santos, Paranaguá, Itaqui, no Maranhão, Sim, cujo canal é um dos mais profundos do mundo. é verdade. Recebe navio de 400 mil toneladas. É verdade. Isso tem a ver Para muito... levar minério de ferro para a Ásia, né? O deputado Bittar fez uma reflexão muito valiosa. Quer dizer, o rearranjo produtivo do país faz com que o Centro-Oeste desponte do ponto de vista agropecuário de uma forma extraordinária e a ligação e o olhar tem que ser esse mesmo. Nós temos dois olhares, acho que são estratégicos. Quer dizer, fortalecer via hidrovia e ali pegar em direção ao Amazonas, tanto Itaqui como na direção de Belém, Isso. porque ali também, o que tem? Próximo do mercado americano e do mercado europeu, tem uma diferença de 8 mil milhas náuticas. Isso. Se você for pegar Santos Paranaguá ou se você pegar já do norte, para os navios zarparem, é muito mais econômico. E uma outra questão estratégica, que não tem a ver com portos, porque são fora, mas que é, dentro dessa visão de pensar o país, é nós multiplicarmos o nosso acesso para o Pacífico. Perfeito. Nós precisamos de fazer ali canais de escoamento da nossa produção toda, agrícola, agropecuária e, se possível, beneficiada, tá certo? Pelo Pacífico, para chegarmos à China, para chegarmos ao consumidor da Ásia. Isso é uma questão estratégica. Há um homem que eu posso denominá-lo como homem público, que foi presidente da Vale do Rio Doce enquanto empresa estatal, que é um homem que é um homem sempre à frente do seu tempo, que é Eliezer Batista. Ele pensou exatamente nesse papel da logística brasileira integrada ao Atlântico e ao Pacífico, de tal maneira que a gente possa aumentar a Quando eu era eficiência. repórter do Jornal do Brasil, no Rio, eu fui ouvir o doutor Eliezer várias vezes, fiz matérias especiais no caderno especial do Jornal do Brasil. Isso.
Ele é um pioneiro. Eu sou um admirador de É um Eliezer pioneiro. Batista. Ele é um homem que pensou o Brasil do ponto de vista verdade. geoeconômico, É verdade. com uma visão muito Os estratégica. portos, esses portos todos nasceram da cabeça Isso, dele. É verdade. Eu queria sublinhar aqui também algo que o Arnaldo É também o pai colocou. do Ike Batista, desse rapaz verdade, aí, é verdade. da arquimilionário. Né? Eu quero lembrar, em relação aos trabalhadores, nós trabalhamos também com muito carinho em relação aos temas trabalhistas. Quer dizer, incorporamos tudo o que diga respeito à Convenção 137 da Organização Internacional do Trabalho, relativo aos trabalhadores avulsos. São os trabalhadores mais vulneráveis, porque não há um regime muito regular de contratação, enfim, garantindo contratação, capacitação, garantindo critérios para aposentadoria desses trabalhadores, de tal maneira que eles possam ter seus direitos preservados. E o outro tema, que foi uma demanda também importante e acolhida pela Comissão, é a guarda portuária, no sentido que a guarda portuária seja uma guarda do Estado brasileiro, É verdade. guardando Muito bem mencionado. esses territórios que, na verdade, são fronteiras de nosso país, por onde passam cargas, mas por onde possam passar também objetos indesejáveis, como drogas e outras coisas desse tipo, que precisam Claro. de vigilância Claro, permanente, né? Juntar essas boas lembranças feitas pelo Bittar, de coisas que foram discutidas na comissão, uma outra que está começando a ser implementada, até independente da legislação ser aprovada, da nossa votação final aqui, que é o Porto 24 horas. Isso, Tá certo? verdade. Que era uma coisa bárbara. Nós tínhamos uma série de órgãos públicos, Isso. de vigilância sanitária, ou alguns outros que são vários que têm ali uma responsabilidade de Vários controle. serviços públicos, É né? que tem que funcionar 24 horas por dia, tá certo? Ou seja, você tem um navio, algumas vezes o navio ficava esperando, chegava na sexta-feira para depois, na segunda-feira, ser analisado, ser desembarcado. Imagina o custo disso. Quer dizer, no momento que você tem congestionamento, você tem limite de atracação nos portos, tudo mais e tal. Então, você ter agilidade dos órgãos públicos para poder fazer exatamente isso fluir 24 horas, o processo todo de análise e liberações nos portos. Ó, nosso tempo está encerrado. O deputado Jorge Bittar quer dizer alguma coisa? Não, eu quero dizer que a democracia brasileira caminha bem. Acho que a economia brasileira também, a despeito de todo esse difícil quadro internacional, né, com a crise europeia, com a economia americana não tão bem, com a economia chinesa dando uma certa desacelerada também, a economia brasileira segue o seu curso e se prepara para adquirir musculatura. Um dos elementos da musculatura chama-se infraestrutura e logística. Investir em energia, investir em transportes e logística, investir em telecomunicações, banda larga, investir em saneamento básico nas nossas cidades, são investimentos de infraestrutura absolutamente fundamentais para a qualidade de vida e para o desempenho de nossa economia, para que a economia brasileira continue pujante e dando resposta a seus habitantes, a seus trabalhadores, no sentido de oferecer qualidade de vida e boa remuneração, boas condições de trabalho para todos. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e Jorge Bittar, do PT do Rio de Janeiro. Nós estamos terminando o Brasil em Debate. Nosso tema foi a nova lei dos portos. Eu sou Tarcísio Holanda e esperamos todos vocês nos nossos próximos programas.